Oi, segundo ano, tudo bem? É sempre uma alegria estar aqui para fazer as videoaulas para vocês. Nessa oportunidade, nós vamos fazer a videoaula de língua portuguesa, conteúdo do nosso livro didático e também em folha de atividade em anexo proposta para vocês. E hoje nós vamos trabalhar o conteúdo ortografia usando a consoante R. No nosso livro didático está na página 71, esse conteúdo. Nós vamos trabalhar a consoante R no início de palavras e vamos trabalhar a consoante R no meio de palavras, que nós usamos o R sozinho ou o RR. E agora nós vamos falar desses sons. Como saem esses sons na minha pronúncia? Por exemplo, o R no início da palavra. As palavras que estão aqui: rapadura, registro e rua. Quando eu pronuncio essas palavras iniciadas com a consoante R, sai aquele barulho assim raspando lá na garganta. Ó, vamos pronunciar comigo. Ó. Rapadura, registro e rua. Nunca eu vou ter uma palavra que inicia com RR. Apenas um R, mas esse R sozinho no início da palavra traz um som forte. Agora, a consoante R, quando eu uso RR nas palavras. Por exemplo, no meio da palavra, entre vogais. A palavra carreta, eu faço o som forte, igual eu fiz na palavra registro, re. Carreta. Só que registro, a palavra registro, ela inicia com um R. E ela tem esse som forte, porque é no início da palavra. Nesse caso, a palavra carreta tem o som forte porque tem as duas consoantes juntinhas, RR, entre duas vogais, ó, entre a vogal A e entre a vogal E. Se eu deixar apenas com um R, vai ter a palavra carreta. Olha o som, como fica quando eu pronuncio só com R. Com dois R's, carreta. Com R, carreta. E na separação silábica, o RR não pode ficar juntos. Lembra da nossa aula de sílabas? Separação silábica, RR não ficam juntos, eles ficam separadinhos. E temos aqui como exemplo a palavra carro. Também fala um som forte, ó, carro. Por quê? Porque eu tenho RR entre a vogal A e a vogal O. Se eu tirar o R e deixar um só, vai virar carro. Não é mais carro, e sim carro. Então, fiquem atentos e ligadinhos a essas dicas e acompanhem a explicação das atividades para que vocês possam acertar tudo. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa, ortografia, trabalhando a consoante R no início de palavras, RR e R entre vogais. Vamos ler aí na nossa folha os balõezinhos de fala e observarmos quais regrinhas tem aí para que nós possamos fixar esse aprendizado. Primeiro balãozinho. No começo, eu sou forte, por isso eu fico sozinho. Rua. Já no meio, entre as vogais, eu começo a tremer e fico fraquinho. Barata. Logo chamo meu irmão e juntos ficamos fortes. RR. Mas nunca apareço assim no começo. Então, essas regrinhas aí é para que você não cometa erros ortográficos no que diz respeito à consoante R, ao uso dessa consoante nas palavras. Então, no início da palavra, ela terá sempre o som forte de ra, ré, ri, ro, ru. Quando estiver no meio da palavra entre vogais, o R sozinho, ela vai fazer o som de ra, ré, ri, ro, ru. E quando estiver RR, será sempre com som forte, porém RR nunca vai aparecer no início de palavras. Não existe palavras na língua portuguesa escritas com RR no início. Vamos para os nossos exercícios de fixação.
Questão de número 1. Escreva as palavras do quadro nas colunas corretas. Leia comigo as palavras: amarelo, barro, barraca, rede, carro, carroça, robô, moreno, caramelo, arara, rato e roupa. Ao pronunciar essas palavras, com certeza você observou que os sons na pronúncia da consoante R saiu diferentes. Então você vai separar nas colunas corretas. Primeira coluna, você vai escrever todas as palavras do quadro que iniciam com a letra R. Coluna do meio, você vai escrever todas as palavras que são escritas com 2 R's. Terceira coluna, você vai escrever todas as palavras que têm um R só entre vogais, que faz esse som fraco. Questão de número 2. Complete as palavras com RR. Depois separe-as em sílabas. Isso quer dizer que todas as palavras que estão aqui na questão de número 2, elas são completadas com RR. É para usar RR para completá-las. Depois você vai separar em sílabas, para que você possa praticar esse conteúdo da separação silábica quando estiver RR juntinhos. Por quê? Na palavra ele aparece juntinhos, mas na separação silábica eles ficam separados. Então, por exemplo, corrida, a palavrinha da letra A. Quando eu for separar, vou deixar aqui esse exemplo para vocês. Vai ficar ri com outro R, da. Corrida. E assim as outras palavrinhas. Você vai completar e depois separar. Palavra B, ferro. Letra C, carreta. Letra D, torre. Letra E, terreno. Questão de número 3. Circule as palavras em que o R tem som forte. Você vai circular somente as palavras onde o R sozinho faz um som forte. A palavra garrapa. O R fez som forte? Eu falei garrapa ou garrapa? Qual é a pronúncia correta? Então, você só vai circular a palavra que tem o som forte. Então, vamos ler todas as palavras. Garrapa, relógio, rede, bandeira, raiz, rua, rádio, floresta, roda, arara, estouro e ritmo. Pronuncie várias vezes na hora que você estiver circulando para você ter certeza que está circulando a palavra certa que tem o som forte. Agora nós vamos dar continuidade à nossa videoaula usando o nosso livro didático de língua portuguesa. Vamos abrir na página 71 para continuar trabalhando esse conteúdo. Ortografia com a consoante R. Questão de número 1. Leia esta frase e observe as palavras destacadas. Vamos ler essa frase que está em destaque na cor verde no nosso livro didático. Nesta região, os agricultores plantam beterraba, cenoura e rabanete. Em todas as palavras destacadas aparece a consoante R. Pronuncie-as em voz alta e preste atenção no som do R. Então, vamos pronunciar essas palavras destacadas nesse trecho que lemos. Palavra região. Eu falo região ou região? Então, o som do região saiu um som forte. Beterraba. Sempre que tiver RR entre os vogais, né, o som vai ser forte. O RR vem sempre entre vogais. Cenoura. Eu tenho um R só entre vogal U e a vogal A. Cenoura. E o som saiu fraco. E rabanete. Questão de número 2. Leia essas palavras e preste atenção no som do R e do RR. Vamos ler, seguindo as colunas, as palavras do quadro. Parede, risada, carroça, arroz, cadeira, retorno, ferrugem, rapadura, picareta, sorriso, arrepio, sarampo, roupa, arranhão, farinha, carrinho.
Letra A. Agora, escreva as palavras na coluna correta. Você vai escrever na primeira coluna palavras com RR. E na segunda coluna, você vai escrever palavras que começam com a letra R. Somente as que começam com a letra R. Na primeira coluna, que tem RR. Vamos para a página 72, dar continuidade a essa questão. Letra B. Quais palavras não foram escritas no quadro? Como é o som do R nessas palavras? Aí você vai voltar nesse nosso quadro de palavras da página 71 e vai ver quais palavrinhas você não colocou em nenhuma das colunas. Por quê? Ela não é escrita com RR e também ela não começa com a letra R. Então, quer dizer que ela tem o R no meio da palavra. Por exemplo, a palavra cadeira. Ela não ficou em nenhuma coluna. Então, ela vai ser escrita aqui na letra B. E você vai responder como é o som dessas palavras. Não é somente a palavra cadeira. Você vai ler, descobrir e registrar. Letra C. Leia novamente as palavras do quadro, depois assinale a alternativa correta. O som do R nas palavras sorriso e risada é. Como que é o som do R? Eu vou pronunciar para você ver. Sorriso, risada. Esse som é fraco ou é forte? Você vai marcar o xizinho, né? Assinalar a alternativa correta é marcar um xizinho. Onde o som do R aparece aí, né, nessa pronúncia sorriso e risada. Se é forte ou se é fraco. O som do R nas palavras parede e farinha é fraco ou é forte? Quando eu pronuncio parede e farinha, eu falei um som fraco ou forte? Pronuncie e marque o xizinho que você acha correto. Letra D. Complete os espaços e leia as informações sobre os sons do R. O som do R forte pode ser representado por R no... Tem um espacinho para você completar. O forte é onde? É no início ou no meio de palavras? Ou é no final da palavra? Ou com? Entre vogais. Ele pode ser forte, fraco. Exemplos: rapadura e arroz. Por exemplo, a palavra rapadura, ele é forte, ele está no início. Arroz é forte e o RR apareceu entre vogais. Já o som de R fraco é representado por R entre o quê? Quando eu escrevo a palavrinha exemplo que tá aí, ó, sarampo, e falei o som fraco do R, ele está entre, complete a frase aí. Questão de número 3. Ordene as sílabas abaixo e escreva as palavras formadas. Essa aí você vai observar as figuras, ordenar as sílabas e descobrir as palavras. Você vai escrever, em seguida você vai pronunciar essas palavrinhas para treinar esses sons. Agora complete. As letras RR na separação de sílabas ficam como? Elas ficam juntas ou separadas? Continuamos na página 73, na questão de número 4. Antes de iniciar essa página, gostaria que você ouvisse a música que foi proposta lá na folha de cronograma. Um videozinho com música. A música é A Barata Diz Que Tem. Você vai ouvir, vai prestar atenção nos sons da letra R e depois você vai vir aqui fazer essa atividade dessa página de número 73. Questão número 4. Complete os espaços com as palavras dos quadros. Vamos ler as palavras que estão aqui para completar os espaços. Mentira, perereca, pirapora, carroça, roça, barata, rabecão e orra. Aí você vai usar essas palavras para completar esses espaços que estão faltando nesses 3 quadros abaixo. Primeiro quadro, A, tem um espacinho para você colocar a palavra. Diz que tem 7 saias de filó. Quem diz? É, espaço para você completar. Da barata, ela tem uma só. Agora vamos para o segundo quadro. Pulga toca flauta. Tem o espaço para você colocar quem toca violão.
Piolho pequenino também toca. O que que você vai usar aí? A palavra que está no quadro lá em cima, naqueles quadros. Vamos para o último quadro. Quem foi pra... Pontinho, pontinho aí para você completar. Vai usar aquelas palavras lá. Perdeu a... Perdeu o quê? Quem foi a... Perdeu a... Essas palavras que você vai completar estão lá no início, ó, na questão de número 4. Você vai usar as palavras que combinam com essas frases. Por último aí, releia as palavras dos quadros, pinte de amarelo aquelas em que a consoante R tem um som fraco. Então, desses 3 quadros que nós acabamos de completar aí, ó, você vai usar o lápis na cor amarela e vai colorir todas as palavras que você completou aí que tem um som fraco. Pinte de vermelho aquelas em que a consoante R tem o som forte. Então, na cor vermelha, você vai pintar destacando essas palavras que tem um R só, porém o som forte. Leia novamente, se tiver dúvida, peça ajuda e preste bem atenção em tudo que foi dito aqui, para que você não esqueça essas regrinhas. Na videoaula de língua portuguesa de hoje, a tia Zê falou sobre o som da letra R. Prestem bastante atenção na explicação para não confundir a letra R, se é um ou 2 R's. E não se esqueçam, não se usa 2 R's para começar palavras. Muita saudade de vocês, beijos e bons estudos!